Hoje o nosso assunto central vai ser realmente bem diferente, até um pouco estrambólico para os padrões do Fora de Curva. Vamos falar sobre o futuro. Não o que vai acontecer, mas o que as pessoas dizem que vai acontecer. Será que as previsões que nós estamos acostumados, tanto na economia como até na religiosidade, elas realmente são alguma coisa pré-escrita? Alguns dizem que sim. Pelo menos na área não religiosa, na área científica, eu vou dizer o seguinte: tendência não é sinônimo de que uma projeção, uma perspectiva vá se materializar daqui a uns meses, anos, séculos. Uma coisa pode ser bem diferente da outra. Eu vou mostrar para vocês, em termos gerais, como isso funciona. E depois, no final do vídeo, eu ainda vou abordar rapidamente a prévia da inflação brasileira de outubro, IPCA 15, que realmente ficou dentro dos padrões. Não vou dizer previstos, que vai ser um deboche meu, mas dentro das perspectivas que se imaginava. Mas tem algumas coisas interessantes e preocupantes que a gente tem que analisar no escopo de todos os preços, ou da maior parte dos grupos de preço que envolvem a economia brasileira. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, vamos começar a abordar nosso assunto central com uma notícia divulgada hoje. O PIB dos Estados Unidos do terceiro trimestre subiu 4,9%, quase 5%, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No início do ano, até algumas semanas atrás, a maior parte dos analistas de plantão falavam: a economia dos Estados Unidos está desacelerando e logo, logo ela vai até entrar em recessão ou crescimento muito pequeno. E não foi isso que aconteceu. Não quero fazer nesse momento nem elogios nem crítica, não vem ao caso, da condução da economia norte-americana, só quero citar o fato. O que acontece? Quem faz essas previsões normalmente são grandes institutos, são universidades, pessoas ou bancos, enfim, todos os grupos que têm interesse em buscar antecipar para os seus clientes ou para o seu público o que tende a acontecer nos próximos meses, anos, eventualmente até dias. E, como nós temos observado muito claramente, não só a partir da pandemia, mesmo antes, há erros sesquipedais, erros absurdos. É claro que quando o previsor erra a previsão, ele não vai dizer, como eu, Eduardo Starosta, já disse algumas vezes aqui, errei. O normal é ele ficar quietinho, deixar aquele período passar e depois lascar novas perspectivas do futuro, como se aquilo que ele errou não tivesse existido. É uma falta de ética, até é, mas faz parte do jogo atual, não só da questão política entre os países, mas também do mercado. E um outro exemplo aqui do Brasil, vocês já ouviram falar do tal do Boletim Focus? É um boletim editado semanalmente pelo Banco Central que reúne vários institutos de pesquisa, preferencialmente ligados ao setor financeiro, onde cada consultado elabora suas perspectivas a respeito do que vai acontecer com a economia brasileira nesse ano e no ano seguinte. No caso, até depois do ano seguinte. Mas vamos nos concentrar em 2023. Como nós falamos, são várias dezenas ou chegando até centenas, eventualmente, analistas de plantão que vão dizer o que vai acontecer. Olha só, eu peguei o Boletim Focus da última semana do ano passado, 23 de dezembro de 2022, para ver o que eles considerariam a respeito do desempenho do PIB brasileiro e outras variáveis em 2023. E olha só o que eles colocavam com toda a segurança. PIB, crescimento da riqueza brasileira, seria, de acordo com a perspectiva do final do ano passado para 2023, 0,79%. Não vai ser esse percentual, vai ser maior. Deve beirar 2%, talvez um pouquinho menos. É bem abaixo, por sinal, do que estão prevendo agora, que pode chegar a 3%. Vai ser, diríamos, entre 1,6% e 2%, mas eles previam no final do ano passado 0,79%. Questão do câmbio, a relação entre dólar e real. De acordo com eles, ficaria em R$ 5,27. E agora, nesse momento, um pouco mais de 2 meses do final do ano, essa taxa de câmbio vem oscilando ao redor de R$ 5,00 redondo. Outro erro, assim como vários erros cometidos. Por que acontece isso? Será que essas pessoas têm toda a segurança de dizer o futuro vai ser assim? Normalmente eles afirmam isso porque têm interesse no futuro que eles projetam. Vamos analisar isso um pouquinho mais de perto? Primeira coisa, se você fosse um agente financeiro e quisesse captar recursos
para reemprestar, o que você falaria? Falaria o seguinte: vale a pena aplicar em títulos de renda, pode ser fixa ou variável, pré ou pós-fixado, se não interessa, porque a rentabilidade dos negócios vai ser muito inferior. Concorda? Se eu tenho uma perspectiva de ganhar menos dinheiro trabalhando do que no mercado financeiro, a opção racional é mercado financeiro. Então isso me levaria a prever meio que malandramente uma atividade econômica muito ruim, perto do zero até negativa. Foi isso que aconteceu na virada do ano passado para 2023. Evidentemente, quando o ano vai se aproximando do seu final e os dados não correspondem à realidade projetada, o natural é que esses institutos comecem a mudar seus prognósticos no sentido de, no final do ano, uma semana antes, chegar aos valores ou aos números certos. Isso é a coisa mais fácil que tem, mais fácil do que andar para frente. Vamos dar um exemplo mais simples. Agora você não é mais dono de banco e possui uma bem-sucedida loja de ar-condicionados. Está chegando o verão. Qual é a previsão do tempo? Bom, se você quiser vender seus equipamentos, vai dizer, olha, o fenômeno El Niño vai provocar fortes ondas de calor na região onde o cliente mora. Assim como, se o interesse é vender aquecedor, a perspectiva do próximo inverno vai ser terrível. Quem não tiver um ar-condicionado ou aquecedor da marca vendida por aquela loja, pela sua loja, pode até padecer de frio. É assim que funciona. Se lança, especialmente no mundo dos negócios, perspectivas para que elas venham a convergir aos interesses de quem fala a elas. Quando você vai numa loja, agora vamos pegar na realidade, está em dúvida se vai comprar uma cama, uma televisão, um carro ou qualquer outra coisa. Não tem aquele papo do vendedor dizendo, olha, é melhor decidir logo porque vem aí uma nova tabela. Ele está criando tendência a seu favor porque o quanto antes ele vender, melhor para ele. Mas isso aí não passa de conversa. Lógico que existem institutos sérios que, de acordo com suas metodologias ou suas convicções ideológicas também, fazem prognósticos. Por exemplo, uma pessoa que não goste do capitalismo, prefere um regime socialista, vai dizer o quê? Que há uma insuficiência relativa de renda, é isso que eles dizem, que vai fazer com que o sistema de mercado, cedo ou tarde, mais cedo do que tarde, entre em colapso e acabe. Ou, por outro lado, aquele economista ou aquela pessoa ideologicamente associada ao outro extremo vai dizer o quê? O mercado tem que ser inteiramente livre, não pode haver nada de regulação, porque isso atrapalha a livre circulação de riqueza e, com isso, a economia cresce menos, é menos eficiente. Olha, no radicalismo, nem um lado nem outro estão certos. Eles fazem previsões ou criam normas de previsões no sentido de aproximar a ideia de futuro ao que eles pensam. E nós temos que ter cuidado com isso. Então, gente, a primeira advertência que eu faço é cuidado com as previsões, especialmente as de médio e longo prazo. Por que isso? Além da tendenciosidade, imagina o seguinte: você vai no médico e aí o doutor diz, olha, se você continuar com seus hábitos alimentares, vai ter problema de hipertensão ou pode desenvolver alguma diabetes. Qual é a sua reação natural a isso? Primeiro, aquela contrariedade. Poxa, abrir mão da minha carnezinha gorda ou do meu doce que eu tanto gosto para não ficar diabético? Mas a racionalidade, na maior parte das vezes, vai lhe impor uma mudança de comportamento para evitar esse futuro nada agradável. Se o problema é colesterol, para evitar o mal pior, um infarto, alguma coisa assim, vai reduzir o consumo de carne com muita gordura. Se a questão é açúcar, vai diminuir também o consumo desse produto ou comprar mais mercadorias diet para evitar contrair uma diabetes. O que eu estou dizendo com isso? No momento que a gente tem uma perspectiva de futuro, ou simples ou complexa, a gente já tem instrumentos para evitar isso. Vamos voltar aos Estados Unidos. Há muito tempo, desde o final da pandemia, muitas pessoas, muitos analistas de plantão respeitáveis falam da desaceleração da economia norte-americana, prevendo ou recessão ou crescimento muito pequeno. E como é que isso não aconteceu ainda? Primeira coisa, as previsões podem estar erradas e a gente tem que ser crítico em relação a isso. Segundo, conhecendo essas expectativas e a causa dessas expectativas, que evidentemente têm que ser estudadas também, se pode fazer contravenenos para evitar um mal pior. Eventualmente, as autoridades econômicas dos Estados Unidos, assim como
os agentes de mercado de lá, lojistas, industriais, agricultores, prestadores de serviço, estão enxergando ou têm contato com essas perspectivas, mudam seu comportamento para continuar produzir, vender e ganhar dinheiro de uma forma que aumente a chance de evitar um problema mais grave. Bancos centrais fazem isso. Ministérios da Fazenda ou de Finanças, em cada país tem nome, também têm a missão de administrar essas variáveis. Por exemplo, Banco Central, se tem uma perspectiva de grande recessão, vai reduzir juros. Se a expectativa é a inflação, vai aumentar juros. Ministério da Economia ou da Fazenda, chame como quiser. Se nós temos uma situação, de novo, de queda da atividade econômica, o certo é reduzir impostos para injetar dinheiro na economia. Se o crescimento é demasiado, pode até fazer uma política de aumentar a arrecadação para gastar em algumas frentes sociais, no sentido de que uma expansão econômica excessiva não gera inflação. Então, para cada previsão, especialmente as responsáveis, existe uma reação. E mais um outro fator que quebra com as expectativas formalizadas, por mais precisas e certas que elas sejam: a psicologia social. Gente, em muita coisa a humanidade está engatinhando. E uma das coisas que está mais primitiva é realmente de nos conhecermos a nós próprios enquanto sociedade, enquanto comportamento coletivo. Os que falam que têm domínio sobre a massa, até em algum micro espaço de tempo, podem dar a impressão que tem isso. Mas no longo prazo, o ser humano é algo muito volátil. E se não é volátil, ainda não explicaram nem Freud, nem Jung, nem um outro grande psicoterapeuta individual social como exatamente funciona uma pessoa na hora de tomar decisões. Conforme o incentivo, ela pode tomar uma ou outra linha de atuação. Vamos dar um exemplo. Você está na praia, num calorão aí de 45 graus, e alguém, para fazer uma brincadeira, lhe atira um copo d'água ou lhe ataca com uma mangueira. Seria abrir os braços e esperar com maior prazer aquela água que vai lhe refrescar. Aí vamos sair desses 45 graus positivos e ir para uma frieira, uma friaca de 5 graus negativos. A sua reação ao receber um balde de água numa situação dessas, qual é? Exatamente a contrária: se proteger, se desviar, fazer qualquer coisa e ficar muito pé da vida. Então nós temos o quê? Uma situação idêntica, mas dentro de um ambiente completamente diverso. E as reações são diferentes. E pensando, potencializando isso, gente, a gente nunca vive uma experiência idêntica a outra. As coisas sempre estão mudando. A nossa cabeça, os nossos conceitos, os nossos gostos sempre estão em modificação. E isso é uma coisa que nem a economia, nem a psicologia, nem a sociologia ainda consegue monitorar e explicar direito. Em grandes modelos genéricos, tudo bem, mas efetivamente acompanhar o comportamento humano, a gente só consegue isso depois que a história está contada, nunca antes. E se a gente não consegue antever a reação das pessoas, como é que a gente pode lançar uma previsão com um grau de certeza elevado? É uma tendência. Tendências são sujeitas a mudar. E isso que tem que ficar muito claro na cabeça de cada um, porque quem não tem essa mentalidade é muito facilmente enganado ou ludibriado. E aí eu preparei para os espectadores aqui do Fora de Curva uma receitinha básica, uma listinha de 4 itens que você deve prestar atenção no momento que se depara com alguma perspectiva lançada por alguém, uma previsão. Não estou falando de religião. Religião é outra coisa, eu não quero entrar nessa seara agora. Mas vamos falar sobre economia, sobre mercado. Primeira dica: olha bem para quem está fazendo a previsão e os interesses que esse grupo ou pessoa tem de montar tal perspectiva. Será que uma loja, se aproximando do verão, vai antecipar, se vende ar-condicionado, que seria uma temporada de calor muito fria, que as previsões normais da estação estão furadas e vai deixar de vender? Nada disso. Vai afirmar com toda certeza que vai ser um calorão e se você não comprar o ar-condicionado, vai acabar passando mal. E se tem ar-condicionado já, o que está vendendo é mais moderno, mais econômico, vai acabar ganhando dinheiro, aquela coisa que a gente está acostumado a ver. Então, olha quem está fazendo a previsão. Tanto no dia a dia, nossas compras,
como no que diz respeito à associação ideológica em relação ao ideal de futuro. Sempre quem é da esquerda ou se manifesta como sendo de esquerda vai dizer que o mercado vai quebrar, vai falir, não existe consistência. Assim como as pessoas da direita, aqueles muito da direita, vão afirmar que as ideologias de esquerda são uma mera conspiração contra a sociedade. Lógico que existem conspirações dos dois lados, mas nada disso realmente é fidedigno ao que vai acontecer no futuro. Sempre, no longo prazo é uma surpresa. Segundo ponto, entrar em contato com uma perspectiva pode até levá-la a sério, mas nunca fique só nela. Pegue o mesmo assunto, consulte outras fontes para ter uma visão equilibrada da situação e também pense nesse momento. Bom, de acordo com essa perspectiva, depois da síntese, é claro, como que eu posso me comportar para que a situação que eventualmente venha a ser mais favorável aos meus interesses? Gente, isso é legítimo, nada de determinismo. E a terceira dica que eu dou tem muito a ver com o final dessa segunda orientação. Você viu uma perspectiva, aceitou essa perspectiva e vai se mobilizar em torno dela. Qual é a forma correta de mobilizar? É ficar de braços cruzados esperando o apocalipse, a coisa ruim ou a coisa boa? Ou se mobilizar de forma a aproveitar melhor as boas novas que estão por vir ou que você acredita que venham e evitar as previsões mais negativas ou minimizar o efeito dessas previsões sobre a sua vida? É claro que é isso, então você tem que interagir com o futuro que você acredita, tomando decisões, fazendo ações, as quais lhe favoreçam naquele horizonte de planejamento, naquele horizonte de futuro. E outra coisa, para finalizar, é bem mais técnico agora. Tem uma informação que é do seu interesse. Tem uma perspectiva positiva ou negativa. Se for positiva, lógico, o nosso cérebro gosta de ouvir coisas agradáveis. Mas quando o nosso ego está inflado, quando o nosso otimismo está exacerbado, é o primeiro passo para nós sermos enganados e cometermos erros. Mais ainda se nós tivermos certeza do que vai ser o futuro. Ao mesmo tempo, a ideia negativa também nos induz a graves erros. O que tem que fazer então? Bom, se a informação é realmente do seu interesse, primeiro procedimento, analisa o passado. Como se faz isso? Vê por séries históricas, vamos imaginar, Produto Interno Bruto, nós temos computado aqui no Brasil a cada 3 meses, trimestral, portanto, desde os anos 80. Dá uma olhada se não é um ciclo típico. Compra carro, será que não tem um mês mais favorável, assim como uma fruta que está dentro e fora de temporada vai mudar de preço? Tem que analisar essas coisas, tem que olhar para o passado e ver o comportamento do foco do seu interesse, se é vinculado a essa sazonalidade ou ligado a outras variáveis. Por exemplo, vendas do comércio. Claro que vai ser vinculado ao quê? Ao grau de endividamento e ao nível de renda da população. Tem que comparar isso para ver se realmente a perspectiva é de queda ou crescimento das vendas. Por exemplo, qual é o cabimento que tem fazer uma perspectiva de que nos próximos 2 anos ou 1 ano as vendas vão crescer 5%, se no presente nós estamos verificando, não estou dizendo se é verdade ou não, uma queda do nível de emprego. Esse é um exemplo. Não tem cabimento algum. Então, analise as coisas do seu interesse de uma forma metodológica, imparcial, sem sentimento, porque apostar apenas no sentimento para tomar decisões em relação ao futuro pode ser uma grande furada. Vamos sim seguir o coração, porque é uma coisa que a gente gosta ou não, mas com a racionalidade das informações que estão disponíveis e o acompanhamento, é claro, do que vai acontecer depois de tomada a decisão, para eventualmente se ter o direito, até a prerrogativa de mudar de ideia. Gente, isso é importante no dia a dia e eu já provoco os espectadores. Se você tem algum interesse de adquirir algo, de tomar uma decisão da sua vida, pode colocar nos comentários que, se eu tiver condições de fazer uma análise do passado desse mercado, dessa situação que você almeja, eu faço um vídeo específico sobre esse tema, que não é uma coisa muito simples, é claro, mas eu me sinto obrigado, através do canal Fora de Curva,
a chamar a atenção de cada um, porque nós estamos passando por momentos muito fundamentalistas, de muito radicalismo, e as mensagens que se recebe nesse sentido vêm fortemente calcados, vêm fortemente influenciados pelo viés ideológico. E a ideologia nunca é verdade. A ideologia, quando aplicada ao futuro, é a potencialização da vontade das pessoas que as propugnam. Nada mais do que isso. Vamos deixar de chinelagem, sim, prestar atenção em perspectivas, mas com foco de que, sim, elas podem estar erradas e, se estiverem certas, tem algum grau de incerteza nessa certeza. Agora vamos para o segundo assunto do Fora de Curva. Gente, como eu falei na introdução, o IBGE divulgou hoje o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial brasileira de outubro. Fechou em 0,21%, dentro das expectativas pelo que nós observamos nesse mês, e também mais ou menos em linha ao quadro que nós apontamos na segunda-feira, quando tratamos a previsão inflacionária para esse mês. O que nós falamos naquele momento? Existiam fatores favoráveis e desfavoráveis à inflação. O que faria subir os preços? Combustíveis. E o que, por outro lado, pressionaria pela queda dos preços? Ainda o setor de alimentos, que isso vem acontecendo há vários meses, assim como uma perspectiva, uma ideia de desaceleração ou restrição ao consumo brasileiro, especialmente no que se refere à compra de bens duráveis. Bateu em cima. É uma perspectiva de curto prazo, então não tinha muita margem para erro, porque as coisas estavam muito claras, em uma questão de dias. Olha só o que aconteceu. Desse 0,21%, nós tivemos, como antecipado, uma deflação de 0,31% no ramo de alimentação e bebidas. Lembrando que nos meses passados essa deflação foi bem maior. É um fenômeno que está se arrefecendo, então até é bem provável que em novembro esse grupo de consumo venha já com uma inflação muito pequenininha. Por outro lado, nós tivemos uma alta de 0,78% no ramo de transportes, baseado no quê? Combustíveis e passagens aéreas. Como também ficou fácil antecipar isso. Isso não é nenhum mérito, é só estudar a dinâmica dos preços de alguns setores que realmente influenciam muito o consumo das famílias brasileiras. Mas nesse contexto tem um elemento que é um pouco mais sutil. O que nós estamos observando? Produtos de elevado valor estão com seus preços em queda, ou seja, deflação. Olha só, a questão de bebidas alcoólicas, queda de 0,12% no preço. TV, som, informática, esses eletroeletrônicos, uma deflação de 0,46%, móveis e utensílios, 0,26% de deflação, produtos de cama, mesa e banho, menos 0,35%, e TV, a chamada linha branca, eletrodomésticos e informática, uma deflação de 0,46%. Ou seja, queda de preços em produtos associados a uma relação entre oferta e demanda do mercado. Talvez seja em função da virada do ano, o final de 2023 está se aproximando, essas empresas de eletroeletrônicos lançam os produtos novos, mas mesmo assim uma queda, uma deflação nesse setor indica uma disposição menor das pessoas para comprar. E se é uma disposição menor, as lojas faturam menos e isso força com que esses estabelecimentos baixem os preços. Lógico que é uma coisa sutil, mas vai par e passo com aquela expectativa que nós estamos enxergando, ou com a realidade que nós estamos enxergando, de desaceleração da economia brasileira, tanto na produção como no consumo, porque as pessoas, dentro de um quadro de incerteza, ficam bem mais resistentes, mais conservadoras na hora de gastar dinheiro, especialmente um dinheiro, uma quantia mais elevada. Gente, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos. E as pessoas que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço convite para se inscrever no canal, porque aqui, como diz o nosso próprio nome, nós somos Fora de Curva. Não fora de curva no sentido de destrambelices, mas na ideia de buscar visões alternativas do presente para melhor posicionar os nossos espectadores em relação ao futuro. Mesmo que eventualmente nós sejamos sujeitos a alguns errinhos aí, é aquela coisa. Eu quero ser assistido, eu pretendo ser visto, pretendo multiplicar o número de inscritos no canal. Mas afirmo também, com toda a modéstia, não devo ser nunca
a única fonte em relação a perspectivas. Consultem outros que pensem diferente de mim, façam exatamente a ponderação de tudo que ouvem, especialmente se for em relação a algo do seu interesse, para daí tomar decisões para a sua vida, as mais importantes especialmente. Gente, um forte abraço a cada um de vocês, até breve, tchau!